Olá, tudo bem? Meu nome é Cícero Pereira, sou do canal Eu na IBD. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos estudar a lição 12, que tem por tema Sabedoria Divina para a tomada de decisões. Nós já estamos já concluindo esse trimestre, o quarto trimestre de 2016, e nós estamos já aí na lição 12. Bom, sem perca de tempo, nós vamos já para a lição. Se você que está me ouvindo pela primeira vez ainda não se inscreveu no meu canal, peço que se inscreva aí no meu canal para que toda semana você, de primeira mão, já receba aí as próximas videoaulas. E se você que já faz parte do meu canal, quero dar meus agradecimentos e fique comigo aí até o final dessa aula. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma aula abençoada em nome do Senhor Jesus. Meus agradecimentos a vocês aí que têm sempre assistido minhas videoaulas, que Deus possa abençoar. Se tem sido bênção para a sua vida essas videoaulas, essas videoaulas, compartilhe com os seus amigos para que a bênção de Deus também chegue à vida deles. Então, compartilhe aí nas suas redes sociais para que nós possamos aí levar a palavra de Deus àqueles ainda que não ouviram o que você ouviu, não sentiu o que você sentiu. Que Deus possa vos abençoar. Bom, vamos para a aula então, pessoal. Texto áureo diz assim, Provérbio 2,6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, é do Senhor que vem a sabedoria e é do Senhor que vem aí o entendimento. Verdade prática. Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises mais difíceis e inesperada. Então, é Deus que nos concede sabedoria para sair das situações difíceis. Leitura bíblica em classe. Se encontra em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 34. Não vou ler como de costume, para que nós não venhamos perder muito tempo nesta aula. Introdução. Na introdução diz assim, na lição de hoje estudaremos os últimos dias do reinado de Davi e as escolhas de seu sucessor. O reinado de Davi chega ao fim. Salomão o sucedeu e se torna o rei mais próspero de Israel. Então, nós vamos ver que, embora houvesse uma crise familiar e política aí no reinado de Davi, Deus estava no controle daquela situação, daquele processo, e não permitiu que um usurpador ali assumisse o reinado. Então nós vamos ver aí a provisão de Deus aí na vida de Davi. Tópico 1. Crise familiar no reino davídico. A velhice do rei. Pessoal, eu coloquei essa tabela aqui da linhagem de Davi, Davi, suas esposas, suas concubinas. Isso não está na lição, tá? É um subsídio aí extra, Está aí Jessé, que era o pai de Davi, e as suas mulheres, e as suas concubinas, seus filhos, e as filhas aí de Davi, filhos e filhas, suas esposas e tudo mais. Betseba e seus filhos ali. Salomão, que foi filho de Betseba. Não vou ler isso aqui, porque para nós não perdermos muito tempo. Só para você que gosta aí de um subsídio a mais, depois você dá um pause no vídeo aí, se quiser fazer as anotações, para enriquecer um pouco aí seu conhecimento, fique à vontade. Vamos lá. Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrando em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. 1 Reis 1:1. Quem será seu sucessor? Davi ele já estava com a idade bem avançada, tá entendendo? Mas ele não havia ainda escolhido o sucessor. Não se sabe porquê, mas a demora de passar o reino gerou aí entre seus filhos uma crise que nós vamos ver um pouco mais
à frente. O seu reinado chegou ao fim. Então Davi já estava aí na hora de... já passou, na verdade, da hora de ter dado aí as coordenadas e ter passado o reino para o seu sucessor. Tudo que começa, um dia termina. Fim e começo. Qual o mais importante? O fim ou o começo? Né? Nós precisamos aí saber escolher, né? E para que no final das nossas escolhas tenha aí um bom resultado. Então o fim é importante e o começo também é muito importante. Nós temos que ter a ciência, né? Ter ciência e saber a hora de encerrarmos a nossa carreira, que tanto o fim da nossa carreira como o começo é de suma importância. Seria seu filho mais velho o próximo rei? Quem seria o sucessor de Davi? Será que era o filho mais velho? Bom, o golpe de Adonias. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. 1 Reis 1:5. Então Adonias agora ele intitulou-se, né? Ou já projetou aí se intitular rei, né? O que tudo indica que ele era ali o filho mais velho. Então Adonias, ele por si só, né? Por si mesmo, ele se intitulou-se rei. Só que Deus escolhe quem ele quer. Não é verdade? Deus escolhe quem ele quer. Seu pai nunca havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Talvez Davi ele não disciplinou o seu filho como ele deveria, né? Talvez Davi falhou, né? A falta da disciplina causa sérias crises e relacionamento familiar. Foi o caso que aconteceu na família de Davi. Eu não sei se Davi ele disciplinou corretamente os seus filhos, né? Com exceção de Salomão, todos os outros ali, filhos homens, deram problema. Então acho que faltou aí disciplina para Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Como primogênito, teria direito ao trono. Mas, veja só, Davi ele não era o primogênito, e Deus escolheu ele sendo, ou para ser o rei de Israel. Quando Saul veio a morrer, né, na batalha lá, foi Davi, que também não era nem filho de Saul, assumiu o trono. Então Deus escolhe quem ele quer. Não é porque é o primogênito, é o filho mais velho que Deus vai colocar no trono. Se for do agrado de Deus, a permissão dele, com certeza será. Mas não foi o caso de Adonias aqui não. Um filho mimado. Adonias era um filho mimado, está entendendo? Veja só o que diz em 1 Reis 1:6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, né? Porque fizesse assim, nós já lemos. E era também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Então Davi possivelmente mimava o seu filho Adonias. Então por isso ele fazia o que queria. Ele não estava nem aí. Fazia o que queria da vida. E nem sempre as coisas devem ser assim. Nem sempre devemos fazer a vontade dos nossos filhos. Discipline seus filhos com amor e sabedoria. Então, nós devemos disciplinar os nossos filhos com amor, com sabedoria. Pedir a Deus direção para administrar ou para instruir o nosso filho da melhor maneira possível, com amor, disciplinando. Disciplina não é simplesmente castigo, disciplina é orientar, é ensinar, é corrigir, mas isso tem que ser feito com amor e sabedoria. Subtópico 2, Adonias e os valentes de Davi. Bom, vamos lá. O sacerdote Zadok, o profeta Natã, os valentes de Davi, eles reprovaram a atitude de Adonias. Por quê? Porque eles entenderam que eles
que Adonias desrespeitou o rei publicamente. Então, esse pessoal aqui, tanto o sacerdote como o profeta e os valentes de Davi, eles não apoiaram a atitude de Adonias, pois eles entenderam que Adonias estava desrespeitando publicamente, né, o rei, e estava ali usurpando, né, o seu trono. Então ali já começou, ali na família de Davi também, aí, uma crise tanto familiar como política, já estava se instalando, né, digamos assim, no reino de Davi. O que Natã fez? Natã conta à mãe de Salomão o que estava acontecendo. Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso senhor Davi não sabe? 1 Reis 1:11. O profeta de Deus precisa ter compromisso com a verdade e a justiça, e não compactuar com o erro. Então, o profeta Natã, ele poderia ter ficado calado, né? Ele poderia ter ficado na dele, mas não. Natã, ele foi e contou para a mãe de Salomão o que estava acontecendo. Ele não poderia se calar diante daquela situação. O profeta de Deus, ele não pode se calar diante das situações difíceis, né? Ficar do lado de um, não. O profeta acima de tudo, o servo de Deus acima de tudo, tem que prevalecer a verdade, a justiça. Então o profeta, ele decidiu a tomar uma atitude. Ele foi até a mãe de Salomão e contou para ela o que estava acontecendo, né? Porque o profeta de Deus, ele precisa ter compromisso com a verdade e a justiça, e não compactuar com erros, ou mesmo com algo que traga prejuízo para a obra de Deus. No caso aqui seria para o reino, né? Natã, ele foi até a mãe de Salomão lá e contou tudo o que estava acontecendo, né? Isso nos mostra que Davi, em algum momento, ele já havia mencionado, né, aos seus valentes ali que Salomão seria seu sucessor. Possivelmente Davi já tinha contado. Subtópico 3. Atitude de uma mãe em meio à crise. Betseba relata tudo a Davi. Davi chama o profeta. Isadoc, sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então Betseba, ela teve um papel muito importante na sucessão do reino. Por quê? Porque ela toma agora uma atitude, mas a atitude dela foi na hora certa, no momento exato, né? Quando ela conta tudo o que estava acontecendo ali a Davi, de imediato Davi, ele ordenou que Salomão fosse ungido a rei. Está entendendo? E agora a tentativa de golpe de Adonias foi frustrada. Então, veja só, Salomão agora é ungido rei. O sacerdote ali, o profeta, né, derramaram ali óleo na cabeça dele e tal, ungiram a rei. Beleza, aí o povo gritou: viva o rei Salomão e tal, e assim foi. Salomão tomou posse do reino. Adonias foge de Salomão. Segura nas pontas do altar. As pontas do altar simbolizavam a misericórdia e o perdão e a proteção de Deus. Então, o Adonias, quando ele ficou sabendo que Salomão foi ungido a rei, né, ele entrou em desespero. Por quê? Porque ele se intitulou a rei. Salomão não. Salomão, ele foi consagrado, ungido. Infelizmente hoje nas igrejas evangélicas, não estou generalizando, mas tem muitas pessoas que se intitulam pastores, profeta, apóstolo, bispo, sei lá, um monte de coisa. Na igreja que ele estava não deu muito certo, fez muitas divisões, fez muita inimizade, aí sai da igreja, não dá satisfação nenhuma, e abre outra igreja e lá se intitula pastor, né? E acha que as coisas tá tudo certo. Meu irmão, toma cuidado com isso. Então Adonias, ele entendeu que ele auto se intitulou, ele não era rei, ele se intitulou, agora ele estava temendo pela vida. Então ele correu e agarrou, né? Entrou lá no santuário e agarrou-se nas pontas do altar. Por quê? Porque ele sabia que as pontas do altar simbolizavam a misericórdia, o perdão e a proteção de Deus. Você está entendendo? Então ele temeu.
Salomão perdoa Adonias. Salomão ficou sabendo, né, do ocorrido, mas como Salomão não era um homem mau, não era um homem sanguinário, ele ordenou que tirasse Adonias lá do altar e trouxesse a sua presença. Então, trouxeram Adonias à presença de Salomão, ele se prostrou diante de Salomão, e Salomão diz o seguinte, 1 Reis 1:53, e mandou o rei Salomão, e o fizera descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse, vá para a tua casa, vá em paz, né? Esquece o que passou, até porque agora ele não era mais nada mesmo, né? Então, coitado de Adonias, se ferrou. Então, quando a gente se intitula uma coisa, Deus não aprova, aí as coisas não funcionam, meu amigo. Aí a decepção é na certa. Davi dá sábios conselhos a Salomão. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeste para onde quer que fores. 1 Reis 2, 3. Então, Davi, ele dá sábios conselhos para Salomão. Conselhos esses que foram muito importantes, né? Certamente ele não queria que Salomão cometesse os mesmos erros que ele cometera, né? Que ele havia cometido. Então, depois de ungir Salomão, ele chama Salomão e lhe dá aí alguns conselhos que foram muito importantes, né? Concernente ao reinado, né? Concernente à administração e, né? O que era necessário para Salomão reinar de uma forma melhor. E a Bíblia diz que depois que ele aconselhou Salomão e tal, Davi chegou a partir para o Senhor. Tópico 2. Salomão busca sabedoria para reinar. O novo rei. Salomão amava o Senhor. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Todavia oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. 1 Reis 3:13. Então, Salomão, ele amava muito o Senhor. Então, por isso, o que é que ele fez assim que ele foi ungido a rei? Ele procurou oferecer, ou obedecer ali ao Senhor, seus estatutos, obedecer a seu pai, obedecer a lei de Moisés. Porque ele sabia que agora ele ia precisar do Senhor, porque o reinado a qual ele estava assumindo era uma potência, era grande, né? E então foi por isso que depois dele ser coroado, ele subiu até Gibeão e ali ele ofereceu sacrifício ao Senhor. Era um gesto ali que ele estava fazendo de gratidão em adoração ao Senhor. O que Salomão buscou primeiro? Será que ele buscou primeiro riquezas, poder, ou ele buscou primeiro a fama? Nada disso. Salomão, ele buscou primeiro a presença do Senhor. Ele buscou antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, ele buscou a presença de Deus. Por quê? Porque ele sabia que precisava da orientação do Senhor. Ele buscou ali sabedoria, ele buscou a presença de Deus, porque a presença de Deus nos faz vencer. Como está escrito na palavra do Senhor, né? Buscai primeiro o seu reino, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Aquilo que é necessário. Subtópico 2. Salomão pede sabedoria a Deus. Ali em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão em sonho e diz: pede o que queres que te dê. 1 Reis 3:5. O que você teria pedido? Você que está me ouvindo, você que até aqui, né, emprestou aí seus ouvidos, a minha voz, para que o Espírito Santo te desse graça e discernimento, o que você teria pedido? Se Deus aparecesse para mim, o que eu pediria? Né? Será que eu pediria dinheiro, muito dinheiro, né, para sair dessa crise que o negócio está feio? Ou um carrão importado, uma Ferrari, ou autoridade, né, poder, né? O que nós pediríamos? O que você pediria, né, se fosse você, né, que Deus aparecesse? Nós estamos vivendo aí uma das piores crises econômicas do país, na verdade.
E o que é que a gente pediria se Deus aparecesse? É importante a gente saber o que queremos de Deus. Deus não nos dá o que nós queremos, Deus nos dá o que precisamos. Então, se Deus aparecesse para você e dissesse, pode pedir pode pedir o que quiser que eu te dou. Salomão foi muito sábio até no pedido, né? Ele pediu o quê? Ele pediu sabedoria. Então o pedido de Salomão foi sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria para governar com justiça. Então Salomão pediu que Deus desse para ele sabedoria para que ele administrasse para que ele administrasse ali o seu reino com justiça. Ele precisava de ajuda para enfrentar ali as crises, na verdade. Ele pediu sabedoria para governar o seu reino com justiça, né? E de que ele mais precisaria? Ele já tinha riqueza, já tinha. O reino não estava tão bem, mas, né, ele já tinha alguma coisa, né? Do que adianta a gente ter bens materiais e ser um tolo? Não adianta ser rico e ser tolo. Tem pessoas que o dinheiro vem e ela não sabe o que faz com o dinheiro. Isso é tolice, né? O melhor mesmo é que podemos, né, receber de Deus sabedoria para administrar o que temos. Não é verdade? O melhor bem que podemos receber de Deus é sabedoria. Ela nos ajuda a enfrentar todas as crises de forma correta. Então temos que pedir a Deus sabedoria, porque na crise nós vamos saber administrar da melhor forma. Peça a Deus sabedoria para lidar com a sua família, para liderar sua família, liderar seus bens e liderar a obra de Deus. Então, se Deus te der sabedoria, é claro que você vai saber liderar sua família. Claro que você vai saber liderar seus bens, suas finanças, né? Você não vai ficar desesperado porque a crise bateu na sua porta e você não sabe como resolver. Cartão de crédito, cheque, não sei o que, e dívida e contas e aquele desespero. Peça a Deus sabedoria, porque com sabedoria você vai saber administrar o que Deus te deu ou o que Deus irá te dar. Subtópico 3 diz assim: o desejo de construir um templo para Deus. Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. 1 Crônicas 22, 7. A resposta de Deus a Davi foi: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. 1 Crônicas 22, 8. Então, Davi, ele desejou ardentemente construir um templo para Deus, né? Ele desejou reunir o povo ali de Israel em um só lugar para adorar o Deus de Israel, para adorar o seu Criador. Isso ele desejou. E ele se esforçou bastante para isso. Ele ajuntou materiais para a construção do templo. Tudo que seria necessário para a construção da casa de Deus, Davi fez, mas o Senhor não permitiu a Davi construir o templo. Por quê? Porque ele havia empreendido muitas batalhas, né? Ele tinha matado muita gente, era um homem, né, que tinha mãos sujas de sangue, como Deus já tinha dito, né? Então Deus não permitiu que ele construísse, né? Mas Davi ele providenciou todo o material, desde o projeto, como a liturgia, né, da vida religiosa. Tudo foi providenciado por Davi e entregue a Salomão, né? Tudo da forma que Davi gostaria. Davi deixa tudo preparado para Salomão. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. 1 Crônicas 22, 5. Então, quando Salomão assumiu, Davi já tinha dado todas as coordenadas, né? Tudo, projeto, tudo que ele precisava para construir o templo, tudo que fosse necessário, Davi já tinha deixado ali para Salomão. Crise e provisão de Deus. É bem verdade que nós estamos vivendo aí uma época das piores crises econômicas do nosso país. Nunca se viu falar em tanta crise, não é verdade? Bom, mas Deus não deixará faltar provisão para a sua casa. Então a casa de Deus sempre haverá provisão. O mundo pode estar em crise, mas a casa de Deus, a obra de Deus, né, Deus nunca deixará faltar
sua provisão. Tópico 3. Sabedoria para edificar o templo. Salomão faz aliança com Irão. Alianças com reis vizinhos. Irão, rei da Síria. Olha como Salomão era sábio, olha a sabedoria desse homem. Em vez de ele fazer guerra com as nações vizinhas para que o seu reino, né, geograficamente falando, expandisse, né, para que as riquezas aumentassem, não, Salomão o que é que ele fez? Ele usou de sabedoria. Na construção do templo, ele não precisava de algumas coisas. O que é que ele fez então? Ele foi até Tiro, né? Cidade de Tiro, aqui em Jerusalém, está vendo aí na sua tela. E a cidade de Tiro ficava, digamos assim, fronteira com as fronteiras do reinado de Salomão, né? Inclusive está aí no mapa o reinado de Davi e de Salomão, que Davi passou para o seu filho, como era grande. Então Salomão ele foi esperto, ou, digamos assim, foi sábio. Ele fez uma aliança com o rei de Tiro, com Irão. E, perdão pessoal, porque eu estou meio gripado. E o rei Irão, o rei de Tiro, ele forneceu toda a madeira necessária para a construção do templo. Olha só. E a madeira fornecida para a construção do templo era de uma madeira de cedro do Líbano. Era uma madeira de grande valor, né, comercial. Então, olha como que Salomão foi esperto. Em vez dele ir lá e arrebentar tudo com o seu soldado e tomar posse de tudo, não. Ele fez aliança. Essa cooperação mostrou que Deus estava ali abençoando Salomão, né, e fornecendo tudo que era necessário para a construção do templo ali. Então Salomão ele tinha intimidade com Deus, então ele seguia as orientações de Deus. Então, por isso que ele foi um homem muito sábio, né? Deus concedeu ali a Salomão sabedoria para fazer, né, a aliança. Sabedoria para administrar. Deus capacitou Salomão para administrar. Então, se Deus capacitou Salomão para administrar não só o reino, mas também, né, na construção do templo e as coisas de Deus, é claro que Deus também irá lhe capacitar para administrar suas finanças, né? Então, se você está passando por um momento difícil na questão financeira, não sabe administrar o que tem, né? Mesmo você trabalhando, se esforçando, trabalha dobrado e as coisas parecem que não andam, o dinheiro você não sabe para onde vai, peça a Deus sabedoria, porque talvez essa parte aí não seja nem espiritual, seja administrativa. Tem pessoas que misturam o que é espiritual com administrativo. Se seu dinheiro entra e ele vai embora, isso não é espiritual, isso é administrativo. Está lhe faltando administração. Peça a Deus sabedoria. Vai estudar um pouco de administração, coloca em dia suas contas, faça uma tabela de finanças, né, para que você saiba o que entra, o que você ganha, o que você gasta. Peça a Deus sabedoria, né? Eu vou lhe dar uma dica se você quiser ir adquirir, não estou aqui fazendo propaganda de comercial de livro de ninguém, mas é bom você adquirir alguns livros que falam sobre administração financeira, tá? E procura alguns livros bons aí e você vai aprender a administrar melhor suas finanças. Ou, se preferir, faça um curso de administração, se achar mais fácil. Bom, mas vamos lá. Segundo, a construção do templo. Ouro e a prata deixado por Davi. Davi deixou muito ouro, muita prata, ele acumulou muitos tesouros, né? Até mesmo porque ele foi um homem que ganhou muitas guerras, e onde ele ganhava as guerras, onde ele invadia os territórios, ele ia trazendo as riquezas, ia guardando já exatamente para esse fim. Então a prata e o ouro, as pedras preciosas ali que ele ganhava, né, que ele trazia de outras nações, ou dos despojos, né, de guerra, ele guardou, né, e antes de morrer ele passou o trono ali para Salomão, e com todo já essas riquezas aí. Davi também ele entregou ali para Salomão muitas riquezas.
Ele contou, não é contou, mas ele contribuiu, né, digamos assim, com a construção do templo, de uma certa forma, claro, né, porque a maioria aí do ouro, da prata, ele já tinha tudo guardado. Então, foram tudo usado ali no templo, na construção do templo. Contribuições voluntárias. Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000, de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofereceram espontaneamente, né? 1 Crônicas 29, 6. Então todos contribuíram financeiramente, financeiramente com a obra. É claro que eles também contribuíram com prata, ouro, essas coisas, mas com seus esforços mesmo, né? Eles também trabalharam, né? E ele também ali contribuiu voluntariamente. Os príncipes, eles contribuíram voluntariamente. Todos os príncipes das tribos ali, né? Os capitães, os chefes, né? Os das 12 tribos lá, porque na época de Salomão era um reino só. As 12 tribos de Israel eram unidas, era um reino só. Então Salomão ali teve ajuda ali dos chefes de cada tribo, e o pessoal ajudou na construção do templo. A planta do templo. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtio do templo, para seus edifícios, para seus depósitos, para os andares superiores e as salas, e para o lugar do propiciatório. Então Davi já tinha passado também ali a planta do templo, né? Davi já tinha deixado tudo bonitinho, como que seria o templo que Salomão ia construir ao Senhor. Não é o templo de Salomão, é o templo que Salomão construiu para o Senhor, porque o templo era, né, do Senhor, não era de Salomão. Todos trabalharam. Os trabalhadores de todo Israel se dispuseram a fazer o melhor, porque estava feliz com o reinado de Salomão. Então, os trabalhadores, né, e todo Israel se dispuseram a fazer ali o melhor. Por quê? Porque eles estavam felizes com o reino de Salomão. Subtópico 3, a Arca da Aliança. Bom, vamos falar agora um pouco, né, da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Salomão, ele trouxe a Arca da Aliança, que estava no tabernáculo, né, no tabernáculo ali antigo, para o local onde ela deveria ficar. Então, essa arca, ela foi construída por Moisés, né, e ela habitava nos tabernáculos, né, no tabernáculo feito ali, deixava ela lá no lugar chamado Santo dos Santos. Então tinha o lugar dela ali. E ela foi levada para o templo, colocado lá no Santo dos Santos. Então a arca ali simbolizava a presença de Deus, né? Quando eles iam para a guerra, eles levavam a Arca da Aliança. Os sacerdotes colocavam a arca sobre os seus ombros, e eles iam na frente até um certo lugar. Eles ficavam lá com a arca sobre seus ombros, e o povo ia para a guerra e Deus dava vitória, porque a arca representava a presença de Deus. E hoje nós precisamos da Arca da Aliança? Precisamos da Arca da Aliança hoje para sentir a presença de Deus? Essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque muitos acham que a Arca da Aliança hoje representa a presença de Deus. Na verdade, isso já passou, ficou na segunda aliança. O Senhor se faz presente pelo seu Espírito Santo, que habita o seu povo. Então, atualmente nós não precisamos mais da Arca da Aliança. Claro, hoje o templo e morada do Espírito Santo somos nós, né? É o seu povo. Nós não precisamos mais de objeto para simbolizar a presença de Deus, seja o objeto qual for. E não importa se é arca, não importa qual que seja o objeto. Hoje a presença de Deus é o Espírito Santo que se faz, né, que habita na nossa vida, na vida do crente. Então, atualmente nós não precisamos de uma arca.
ou algo parecido, seja ele qual for, que simbolize a presença de Deus. O Senhor se faz presente pelo seu Espírito, que habita em nós ou habita em seu povo. Então, nós não precisamos de arca, não precisamos de sacerdote. Sacerdote não existe mais, levita não existe mais, né? Quando nós fazemos o uso de sacerdote, achando que eu já tenho sacerdote, nós estamos ressuscitando a lei e pisando na graça. O sumo sacerdote foi Jesus Cristo, e ele morreu, né? Ofereceu em holocausto, sacrifício vivo, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e entrou no Santo dos Santos para sempre. Não precisamos mais de sacerdote. Hoje não existe mais sacerdote, não existe mais levitas e não existe mais sacrifício. Jesus já pagou. A inauguração. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então, no dia da inauguração do templo que Salomão construiu ao Senhor, os sacerdotes, depois que os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu aquela casa, encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam ficar de pé. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. A glória de Deus naquele lugar era tão grande que os sacerdotes não poderiam ficar de pé. Então Salomão, o que é que ele fez? Ele louvou a Deus, orou ao Senhor, né, diante daquele altar. A Bíblia relata que Salomão, quando ele construiu o templo, nesta oração ele diz: Senhor, que aquelas pessoas que entrem neste lugar, aquelas pessoas que venham até aqui com o coração quebrantado, com a vida de ponta cabeça, com tudo jogado para o ar, sem direção nenhuma para a sua vida, e orar ao Senhor neste lugar, dentro deste lugar, nesse templo que eu fiz ao Senhor em memória do teu nome. Se verdadeiramente eles se arrependerem e orarem ao Senhor, que o Senhor ouça e responda dos altos céus. Aí Deus diz para ele: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, desviar dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu, Senhor, virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Né? Isso foi o que Deus respondeu para Salomão lá em 2 Crônicas 7,14. Então, hoje, o templo é um local onde nós nos reunimos para adorar a Deus? Sim, claro. Mas Deus não habita em templo mais hoje, feito por mãos de homem. Deus habita no crente que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando ele recebe a Cristo, o Espírito Santo habita nele. Quando ele crê que o Espírito Santo habita nele, aí sim, Deus habita em pessoas. Deus não habita mais em coisas. Não precisamos de ponto de contato para sentir a presença de Deus ou para falar com Deus. Nós precisamos no coração aquebrantado e um espírito voluntário, né, de pessoas que têm compromisso com Deus. Nós chegamos à conclusão, né, o encerramento desta aula, e o que nós aprendemos desta aula. Aprendemos que, com a lição de hoje, que Deus abençoou e prosperou Davi e o seu reino, embora ele tenha enfrentado muitas crises. Mas Salomão recebeu a dádiva da sabedoria e o seu reino foi ainda maior e mais próspero. Então nós aprendemos que Deus abençoou e prosperou Davi e o seu reino, né? Mesmo ele tendo enfrentado muitas crises, mesmo a família de Davi, depois você lê lá a história de Davi, 1ª, 2ª Samuel, né? Vai lendo ali que você vai entender. Davi, a família dele virou de ponta cabeça, mas Deus mesmo assim teve misericórdia. E quando ele passou o reino para o seu filho Salomão, Deus abençoou grandemente, dando sabedoria, riqueza e prosperidade ao reino de Salomão. Ele teve o privilégio de usar sua sabedoria para construir a casa de Deus, um lugar de adoração ao Senhor, que contribuiu também para fortalecer a unidade nacional. O Pai Celeste também deseja dar a você sabedoria para viver uma vida santa e vencer as crises que surgirem em sua caminhada. Então, Salomão teve o privilégio de usar sua sabedoria para a casa de Deus. Devemos pedir também a Deus esse privilégio de usar nossa sabedoria em prol do reino de Deus, do reino de Cristo aqui na terra. Porque o Pai Celeste também deseja dar a você sabedoria para viver uma vida santa, né? Uma vida, uma caminhada feliz.
Que Deus abençoe a vida de você, a sua vida, você que me assistiu. Se essa aula foi útil para você, peço que compartilhe aí com seus amigos, né, nas redes sociais, e que Deus abençoe. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, e para que porque o nosso foco é pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra. Então, se foi bênção para você, meu irmão, passe para o seu amigo, compartilhe, divulgue esse trabalho.